Em 2024, os eleitores norte-americanos foram às urnas para elevar Donald Trump à presidência da economia mais importante do capitalismo central pela segunda vez. Na prática, votaram pelo candidato que prometia justamente reforçar e elevar esse protagonismo estadunidense de forma ainda mais explícita do que havia feito em seu primeiro mandato. Até então, uma das principais manifestações desse movimento tem sido a aplicação de tarifas de importação contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mesmo considerando que a aplicação de tarifas comerciais tem a capacidade de forçar as cadeias industriais a se reorganizarem em torno de novas regras do jogo, o potencial de desarranjos produtivos pode ser muito mais complexo e intenso quando as tarifas são aplicadas contra setores estratégicos, que é o caso da siderurgia, cujos produtos são essenciais para inúmeras cadeias industriais, além de compor parcela relevante da pauta exportadora brasileira. Para conversar sobre a mudança de postura norte-americana em relação ao comércio exterior e sobre seus impactos em setores exportadores estratégicos da economia brasileira, convidamos o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, doutorado em Economia Industrial e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Colômbia e também pelo INSPER, com foco em siderurgia e estratégias empresariais, Germano Mendes de Paula. O meu nome é Bruno. E o meu é Gabriel. E este é o Expost Podcast, o podcast do PET Economia. Bom, professor, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui no Expost. A gente sempre busca trazer profissionais muito capacitados para ajudar a gente a conversar sobre os tópicos que a gente propõe a expor para os estudantes de graduação por meio desse nosso podcast aqui do PET Economia. E é realmente um prazer tê-lo aqui conosco e espero que tenhamos uma conversa muito agradável e muito produtiva sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite ao PET e a vocês em particular. Começando pelo começo, né, Gabs? O noticiário e economistas de mercado já precificavam um segundo mandato de Trump, com políticas bastante disruptivas, tanto no contexto da economia doméstica norte-americana, como principalmente no âmbito da inserção externa dos Estados Unidos. Uma das primeiras manifestações econômicas dessa mudança de postura são, com certeza, as tarifas comerciais anunciadas por um Trump ainda em campanha presidencial do ano passado. O republicano traz essa pauta ao centro do debate após décadas de um déficit comercial contínuo na economia dos Estados Unidos. Algo mudou na inserção estadunidense nas cadeias globais de valor nos últimos anos para que a política comercial tenha se tornado um ponto tão importante? E, já complementando, de onde vem essa demanda por um renovado protecionismo norte-americano e o que ela implica? Bom, boa noite. Aqui eu vou falar minha resposta basicamente sobre a indústria do aço, que é a minha especialidade. A indústria siderúrgica ela é uma indústria de muito capital intensivo. Então você tem duas formas principais ou duas rotas tecnológicas principais para você produzir aço. E a forma predominante no mundo, que se chama usina integrada a coque, ela requer um volume de capital e uma escala operacional muito elevada. A última usina integrada a coque, que foi instalada no Brasil, entrou em operação em 2016 e ela custou 5,4 bilhões de dólares. Então, do ponto de vista da indústria siderúrgica, como tem muito capital envolvido, a pior coisa que pode acontecer é a empresa não operar com plena capacidade ou próxima à plena capacidade. Isso faz com que atualmente, quando eu olho o cenário mundial, você tem uma ociosidade na indústria bastante considerável e, portanto, é natural que haja fluxo de comércio de alguns países para outros países. E isso geralmente gera conflitos comerciais. Esses conflitos comerciais são geralmente atenuados por medidas de defesa comercial. Os Estados Unidos, historicamente, é o país que se mais vale de medidas de defesa comercial, em proteção ou em defesa da sua indústria siderúrgica. Essas medidas são chamadas de antidumping e de direitos compensatórios.
disparado, os Estados Unidos é o país que mais faz uso das medidas de direitos compensatórios. O que tem de novidade no Trump o Trump 2.0 é de que ele vai adotar tarifas adicionais, né, de 25%, algo que já vinha sendo adotado no Trump 1, através da chamada seção 232. Então, é uma recorrência de defesa comercial. Você já tinha muita defesa comercial via antidumping, mais defesa comercial via antissubsídio, ou também chamado de direitos compensatórios, e com o Trump 1 e o Trump 2, você tem mais tarifas. O objetivo principal é, de certa forma, proteger a indústria, defender essa indústria, e não é uma novidade. Se você pegar historicamente, desde 1968 até agora, apenas 3 anos, 75 a 77, os Estados Unidos não adotou alguma medida de defesa comercial para siderúrgico. O que mudou com o Trump é a intensidade. É uma trajetória frequente, porém no Trump a intensidade é muito mais acentuada do que vinha sendo adotada por outros governos, seja republicanos, seja democratas. Perfeito. Então, no fim das contas, é uma mudança muito mais quantitativa do que qualitativa de postura. Tem um lado quantitativo, mas também tem o outro lado qualitativo, né? Quando eu faço uma medida de defesa comercial, e eu falo, por exemplo, que um tipo de aço está sofrendo dumping em relação a um aço proveniente de outro país, eu estou escolhendo um produto. E esse produto, a siderurgia fabrica diversos produtos. Vamos supor que seja, pensar categorias, talvez 50 ou 60 produtos diferentes. Categorias diferentes, não produtos, né? E aí, portanto, as medidas de defesa comercial, elas são, em grande medida, ao mesmo tempo, mais seletivas, e elas têm que ser ex post. Eu tenho que provar que não só houve um aumento das importações, mas que essas importações, elas tiveram, ou as empresas que exportaram praticam preços desleais, ou elas tiveram acesso aos subsídios governamentais que modificam a forma de competição. E aí eu tenho que mostrar também que existe uma relação causal entre o aumento das importações, o dumping e o dano. Quando eu faço um aumento de tarifas, eu faço algo de forma indiscriminada. Eu crio um aumento na tarifa para grande parte no capítulo 72, que é o capítulo de siderurgia. Tem um lado, que ele pode ser ex ante, não necessariamente ex post, e principalmente ele pode ser genérico para todos os países, em detrimento, ao passo que tanto o antidumping de direitos compensatórios é produto a produto, conta país a país ou empresa a empresa. Então, quando o governo brasileiro ou qualquer outro governo estabelece um direito antidumping, ele estabelece e fala, olha, essa empresa tem um dumping de 30%, a outra empresa de 25%, a outra de 15%, todos os outros mais 30%. Então, é muito mais seletivo. Entendo. Então, além do fator ser ex ante, pelo que me parece nesse caso, por ser indiscriminado, existe essa questão de ser uma tarifa a mais, No primeiro governo do Trump, como que isso se desenrolou? Já existe precedente para essa tarifa indiscriminada por parte dos Estados Unidos? Como que isso se resolveu naquela época? A gente pode esperar algum desenvolvimento semelhante agora? O que aconteceu foi que, inicialmente, à luz da chamada seção 232, que remete à questão de segurança nacional, estabeleceu primeiro uma alíquota, imposto de importação sobre 25%, sobre todos os países, e gradativamente alguns países, tipo Brasil, Austrália e Argentina, saíram dessa tributação adicional e receberam cotas. E o que se chama de hard quota, ou seja, tem um limite por cada produto e não posso exportar nenhuma tonelada a mais. Outros países, União Europeia, Japão e Reino Unido, eles fizeram um acordo de cotas tarifárias. Essas cotas tarifárias diz que você, até determinado volume estipulado pelo acordo, você não paga
em uma tarifa adicional. Quando você ultrapassar o acordo, você paga uma tarifa adicional sobre o excedente em relação à cota. Isso fez com que número relativamente grande, proporção grande, 86% aproximadamente do aço que é importado pelos Estados Unidos está contemplado dentro desses acordos que foram feitos no segundo momento da negociação. E o objetivo claro desse acordo foi evitar que alguns países, em particular a China, tivessem acesso ao mercado norte-americano. Então, enquanto a China está exportando, o ano passado, 111 milhões de toneladas de aço, que corresponde a 3 vezes a produção do aço brasileiro, para os Estados Unidos, ela não chegou a exportar 1 milhão de toneladas. Ou seja, os Estados Unidos, mediante uma série de medidas de defesa comercial e a imposição da alíquota de importação em 25%, conseguiu o objetivo principal, que era evitar que o aço chinês entrasse nos Estados Unidos. E, evidentemente, quando você conseguiu fechar um mercado que é muito importador, já que os Estados Unidos importa 25 milhões de toneladas por ano e exporta 8, portanto você está falando que ele está importando, em termos líquidos, 17 milhões, se você fecha esse mercado e logo em seguida a União Europeia, imediatamente em seguida, fechou o mercado, utilizando outro mecanismo de defesa comercial chamado salvaguardas, no qual você não precisa mostrar nem que há dumping, nem subsídio, mas simplesmente que há dano, fechou o mercado, esses dois grandes mercados mundiais foram fechados e, evidentemente, você teve um desvio de comércio, ou seja, você passou aço originalmente chinês, que é o que mais cresce nos últimos anos, e o maior exportador, com preços que não são passíveis de serem atingidos por uma economia de mercado, já que os chineses têm uma estrutura patrimonial que pelo menos 40% da produção está na mão de estatais, tendo acesso a crédito estatal, condições muito privilegiadas, e essas condições não estão disponíveis para os outros, de certa forma o fechamento do mercado, essa proteção do mercado americano, essa defesa do mercado americano e em seguida do mercado da União Europeia, fez com que os outros países, em particular da América Latina, ficassem mais susceptíveis ao crescimento das exportações chinesas. Agora eu quero saber especificamente no Brasil, né? Porque o site da própria Casa Branca citou o Brasil, né? Em termos de isenção desse processo. E eu queria saber justamente nesse escopo desses impactos sobre as pautas exportadoras dos demais parceiros, incluindo o Brasil, como que essas tarifas devem impactar a articulação industrial desse setor, da siderurgia em específico, com os parceiros comerciais, e também é razoável supor que os impactos ficarão contidos nessas cadeias produtivas? Então, são duas questões. Agradeço a pergunta, são duas questões diferentes. Vou começar pela segunda, que eu acho que vai facilitar a resposta da primeira. Siderurgia, ela não é uma cadeia em si, ela é parte de várias cadeias. Quando eu olho tanto em escala mundial quanto em escala brasileira, ela participa da cadeia da construção civil, ela participa da cadeia metalmecânica, ela é parte essencial da produção de automóveis, máquinas e equipamentos, linha branca, né? Ela tem uma pequena participação na cadeia da embalagem, né? Ela tem participação em transportes não automotivos, tipo trens, navios, etc. Então esse historicamente é o fator porque a siderurgia sempre teve algum tipo de defesa comercial. Porque se você, de certa forma, rompe esse nó dessas cadeias, né, isso geralmente vai te gerar uma desarticulação produtiva, né? Então, a resposta né, quando afeta a indústria siderúrgica, ela é uma indústria que na literatura se chama de encadeamentos. Ela tem muito encadeamento para frente, mas tem muito encadeamento para trás. Na rota predominante, que é a rota integrada coque, feita alto forno, à base de minério de ferro, para cada 1 tonelada de aço, você precisa de 4 toneladas de insumo. Isso faz com que, então, se há uma redução da produção de aço,
você vai ter um impacto muito grande, né, nas cadeias para trás, que são os seus fornecedores de insumo, né, e pode ter impactos também para frente, porque esses setores também geram efeitos renda significativos. Então essa acho que é a primeira questão para tentar ter clareza de que eu não tenho uma cadeia siderúrgica em si, participo de várias cadeias siderúrgicas, de várias cadeias produtivas, e geralmente é um elo importante, né? Porque aço, exemplo de cimento, são os únicos dois materiais que a produção mundial se dá em bilhões de toneladas por ano. Nenhum outro material tem essa escala. Cimento na faixa dos seus 4 bilhões de toneladas, aço na faixa de 1,8 bilhão de toneladas ano. Então, aí não é material, mas aí, porque aí já estaria em outra questão de não estaria medido em tonelada em si, em litros, né? Alguma coisa vinculada a volume, né? Então é um negócio intenso, importante e barato proporcionalmente, né? Um quilo de aço vai chegar ao consumidor final, em alguns casos aí por R$6 o quilo, né? E você está movimentando, e o carvão mineral veio de outro país, já que nós não temos carvão mineral de boa qualidade, o ferro é local, mas tem uma série de insumos necessários para fabricar. Agora voltando então à primeira pergunta sobre os impactos. O que nós tínhamos um acordo que foi elaborado ou acertado após a seção 232, com os Estados Unidos, era de que nós tínhamos uma hard quota, uma cota fixa de 3,5 milhões de toneladas de um produto chamado placas, é um semi-acabado, e em torno de 600 mil toneladas de produtos finais, que são os chamados laminados. O que importa hoje muito é os 3,5 milhões de toneladas, porque, primeiro, que é um volume muito grande, é 10% da produção brasileira, né? Essa tipo da produção, você faz placa, e essa placa é revendida a outra siderúrgica, que vai transformar em um produto siderúrgico final. Portanto, você não terá condições de, por exemplo, canalizar essas placas para o mercado doméstico, já que não existe esse mercado doméstico. O mercado doméstico de placas é estimado em 200 mil toneladas, então você efetivamente não tem condições de criar um mercado de uma hora para outra, porque você teria que ter uma dinâmica do mercado final de aço crescendo absurdamente em tão pouco tempo, e você não teria feito os investimentos para isso, porque você precisa de fazer investimento em laminação, e laminação, a ArcelorMittal anunciou um investimento há cerca de 10 dias atrás, de um laminador novo lá na usina de Tubarão. Ele começa a construção em 26 e termina em 29. Então você tem uma defasagem temporal aí. E não estou falando de uma usina nova, estou falando simplesmente de eu colocar um laminador adicional numa usina que já está em funcionamento. Então, nós temos aí esse 3,5 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo que nós temos dificuldade em arrumar um mercado que consiga absorver um produto que terá muita dificuldade em ser absorvido no mercado americano, se a tributação de 25% continuar valendo, esse também o mercado doméstico americano de placas é muito baixo. 97%, 96% do mercado norte-americano de placas é proveniente de importações. E é fácil entender por que esse mercado local de placas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele é relativamente baixo. Vamos supor que você pegue a usina de Tubarão, que é propriedade da ArcelorMittal, e vendesse essa placa, né, de forma contínua para a Uzi Minas, que fará bobina laminada quente, bobina laminada a frio e galvanizados, que a ArcelorMittal faz. Ou seja, estaria vendendo um insumo para o meu competidor. Então, usualmente, esse é o tipo de mercado que ele tem muito mais exportação. Você vende para alguém que não é seu competidor local do que um cara para uma empresa que compete com você localmente. Isso acontece tanto aqui quanto acontece lá. Isso quer dizer, então, que efetivamente, né, não chegando a um acordo ou mantido os 25%, isso vai se refletir que algumas usinas nos Estados Unidos dependem, para continuar operando, não muitas, mas algumas dependem da importação de placas brasileiras e de outros países.
E é isso que, de certa forma, foi por esse motivo que, historicamente, o Brasil sempre exportou semi-acabados, cujo produto principal é placa, para os Estados Unidos, porque, historicamente, as medidas de defesa comercial dos Estados Unidos não contemplavam placas, porque elas efetivamente não competem com o produto nacional, elas simplesmente significam na forma de insumo para o fabricante local. Então, voltando à primeira pergunta, talvez a grande novidade, se é que for mantido, é de que, talvez a grande novidade do Trump 2 em relação ao Trump 1, é de que, talvez, pela primeira vez, você dê um tratamento igual a semi-acabados do que aos produtos laminados, que sempre foram tratados de forma diferente, porque o impacto na competição é muito distinto. Um serve de auxílio à produção doméstica americana e o outro serve de competição. De qualquer forma, você poderia imaginar que o objetivo dos Estados Unidos é aumentar a escala, a utilização da capacidade instalada deles. Na chamada proclamação da medida do Trump, ele fala que o objetivo é chegar a 80%, hoje ela está em 75%, então aumentar 5 pontos percentuais, mas não necessariamente o fato de eu ter uma capacidade ociosa na cearia faz com que eu tenha capacidade ociosa naqueles produtos que serão demandados à frente, porque para cada um desses produtos exige investimento em laminação. E um laminador tiras a quente, que é o primeiro estágio à frente da placa, usualmente uma planta vai custar algo como $1 bilhão para fazer 4 milhões de toneladas. Ou seja, mesmo que pudesse chegar a um equilíbrio disso a médio prazo, não necessariamente isso será feito de imediato pelos motivos que eu comentei agora mesmo, que é a defasagem entre a decisão, a obtenção de licenças de implantação por questões ambientais, a construção em si, entrar de operação e fazer esse negócio operar, já que isso também não é uma coisa muito simples. Isso olhando para Estados Unidos, então, né? Então, esse equilíbrio de médio prazo, se é que ele chega, ele parece vir a um custo muito elevado para as empresas norte-americanas que vão sofrer com essa escassez, talvez imediata ou talvez súbita de produtos laminados, como o senhor comentou. Algumas, porque umas são equilibradas. Essas serão fortemente beneficiadas, porque se eu não preciso de placa, o preço sobe e eu vou estar muito feliz da vida. Nesse caso, haveria até incentivo para elas venderem mesmo para os competidores, eu imagino. Não, elas não venderão para o competidor, vão tentar aumentar a utilização da capacidade instalada delas. Perfeito. Mas no caso brasileiro, existem no Brasil empresas com esse grau de autonomia, de equilíbrio que o senhor comentou que existem nos Estados Unidos? Porque, puxando uma fala sua de agora a pouco, é um setor que exige um grau de utilização da capacidade instalada muito elevado. E, portanto, se as empresas brasileiras não têm essa capacidade de equilíbrio para suprir esse mercado de laminados que se fecha com os Estados Unidos, poderia-se imaginar que algum grau de utilização da capacidade instalada tende a ser perdido com essas empresas. Então, como isso deve afetar a saúde das empresas brasileiras, do mercado brasileiro, da siderurgia brasileira de um modo geral? A questão é de que você tem três grandes usinas que são produtoras exportadoras de placas, duas de propriedade da ArcelorMittal e uma da propriedade da Ternium. São empresas globais, tá? Então, a ArcelorMittal é a maior empresa siderúrgica não chinesa do mundo em siderurgia. Você poderia pensar que ela teria alguma capacidade de utilização placa em algum lugar, mas evidentemente essa situação não se perdurará, né? Uma forma Ternium tem uma planta, tem um investimento muito grande de laminados, né? Em pesqueria, que fica na região de Monterrey, perto do Texas, no México, então é um canal de exportação para lá, mas evidentemente, considerando assim, o pior cenário, que é não ter o acordo nenhum, uma parte isso vai se traduzir no aumento na exportação com tarifas e outra, evidentemente, vai ser mercado perdido. Agora, isso hoje seria totalmente prematuro tentar estimar quanto que isso seria dado, porque você tem uma repercussão da cadeia, né?
Você hoje leva placas brasileiras dentro de uma cota sem pagar nada. Passaria a ter uma alíquota de 25%. E outros países não poderiam levar porque estavam submetidos aos 25%. Então, se você coloca todo mundo sob o mesmo cobertor dos 25%, você está mudando também a posição relativa. Então, hoje é muito difícil imaginar qual que é a equação final. Por que essa equação final é difícil de imaginar? Porque são empresas que elas não operam apenas no Brasil e elas podem ter um comércio intraempresa, a decisão da onde pode se dar o ajuste. Então, a ArcelorMittal tem duas plantas, né? Tubarão e Pecém. Pecém é uma planta mais nova, então eu poderia fazer o ajuste mais facilmente em Tubarão, fechando um alto forno e mantendo Pecém. Mas isso, evidentemente, depende de qual o impacto agregado, porque Tubarão tem 3 altos fornos e Pecém tem 1. Então, Pecém é o último a separar, porque separar para a usina inteira. Ao passo que o Tubarão você tem 3 altos fornos, então você já parou em outras situações, você poderia parar 1 ou 2 altos fornos, a depender das implicações. Então, eu diria que hoje esse cenário é um cenário mais caótico, né? E é de quase impossível você ter uma noção de como acontecerá, até porque um chamado abafamento do alto forno não é algo que você faz a custos muito baixos, é um negócio bastante caro, e as usinas, quando fazem, tem que se planejar com uma boa antecedência, porque é um equipamento caríssimo, individualmente muito caro. A Uzi Minas acabou de reformar o seu maior alto forno no ano passado e custou, a reforma, que basicamente é a reconstrução do forno, custou 2,8 bilhões de reais. Então, não é algo que você consiga fazer em muito pouco tempo, então essa decisão, uma vez mantida, ela será alguma defasagem temporal para chegar ao resultado final. Puxando essa questão também das implicações e talvez até da dinâmica, se for o caso, mas e no caso do alumínio, professor? O quanto muda essa dinâmica, o quanto muda essa incerteza, essa insegurança? Eu conheço bem menos o mercado do alumínio, mas o fato é de que não só nossa exposição ao mercado americano é muito menor, como a dependência dos Estados Unidos do alumínio de terceiro é muito maior. Então são duas questões diferentes, né? A gente exporta pouco para os Estados Unidos e os Estados Unidos depende muito da importação de alumínio, em particular do Canadá. O que faz todo sentido, porque o Canadá tem fontes muito boas de energia renovável. E alumínio é um produto que é muito energo-intensivo, você tem muito consumo de eletricidade ou insumos dessa natureza. Então, assim, não é uma coisa que, entre os impactos para o Brasil do aço, são significativamente maiores do que temos do alumínio. Perfeito. Complementando um pouquinho, que quero pegar um pouquinho antes a respeito ali de que no aço, em 2021 chegou a 80% ali mais ou menos da capacidade utilizada, né? A partir dali caiu no ano seguinte e no subsequente também caiu um pouquinho. E no alumínio teve um crescimento da capacidade entre 2017 e 2019, só que depois também teve uma queda. Obviamente a gente pode colocar a culpa aí parcialmente na pandemia também, mas além da pandemia, teve alguma outra medida que corroborou com essa queda da capacidade produtiva? Não, teve basicamente no caso da siderurgia, o que aconteceu foi que uma usina importante, que é a usina de Cubatão, de propriedade da Uzi Minas, ela, que tinha custos mais elevados do que a média da indústria, ela foi desativada, o alto forno e a cearia. Portanto, ela passou a lidar só com relaminação.
No caso do alumínio, até onde eu consigo recordar, na verdade voltou a funcionar algumas plantas que estavam paradas há muito tempo. Então são trajetórias muito diferentes. As questões locacionais e estrutura de custo das duas indústrias também é muito distinto, né? Então nós temos uma produção muito boa de alumina, que é um processo intermediário ao processo de alumínio. E a gente não tem, como os custos de eletricidade no Brasil nos últimos anos não era tão favorável, nós tínhamos uma parcela muito maior em alumina, quer dizer, você da bauxita faz alumina, da alumina faz o alumínio primário e daí você faz produtos derivados. Então nós tínhamos uma posição muito boa em alumina, o que não se refletia em alumínio. Então todas as duas cadeias são cadeias relativamente extensas, quer dizer, a produção das duas é relativamente extensa, e alumínio, exemplo da siderurgia, também está em várias cadeias produtivas. Não. Boa. Agora partindo para um outro escopo de conversa que é importante para esse assunto também, mas que talvez não seja tão esclarecido ainda, talvez levante algumas dúvidas, né? Então, para somar as grandes incertezas que esse movimento como um todo traz, no que tange à legalidade desse movimento em termos de adesão a normas internacionais de comércio, o quanto existem contrapesos e o quanto isso se encaixa de fato em práticas saudáveis de comércio internacional? O senhor comentou que existem as práticas já recorrentes e comuns de antidumping e de algumas medidas mais protetivas para o mercado internacional, para os mercados domésticos, no contexto do comércio internacional. Isso, inclusive, no que é o discurso no qual o Trump parece se escorar, né? A parte do comércio justo e recíproco, né? O que eles vêm batendo nessa tecla de aplicar tarifas recíprocas, porque, segundo ele, os Estados Unidos são muito mais tarifados do que tarifam produtos internacionais. O quanto disso é verdade? O quanto disso, dessa mudança de postura, dessa aplicação das tarifas, está em conformidade com o que é visto com bons olhos, com o que é boas práticas de comércio internacional, e o que pode ser combatido pela OMC ou pode ser protestado por outros países, de fato? Acho que o objetivo claro do Trump é evitar qualquer discussão multilateral e passar a ter discussões bilaterais, de tal forma a conseguir extrair benefícios nas negociações utilizando o poder de barganha dos Estados Unidos. Então, claramente o Trump tem um objetivo de reduzir ao máximo a importância de organismos internacionais de uma forma geral ou, em particular, daqueles vinculados ao comércio, como a OMC. A questão da legalidade é a questão do tempo, né? Quando você começa um processo de antidumping, por exemplo, no caso de aço, que é aquele que eu tenho mais familiaridade, o processo geralmente demora 1 ano. E você precisa, para provar que houve dano, que as importações tivessem entrado numa quantidade tal que isso tivesse levado a uma redução da ociosidade, a uma redução do nível de utilização da capacidade. Então, vamos supor que você precisa de 6 meses para provar isso. Então, o processo demora 1 ano e meio. Se você pode definir margens preliminares, mas as margens definitivas demoram 1 ano e meio. Na América Latina, é um processo um pouco mais lento ainda. Ora, estamos olhando uma defesa que você sabe exatamente quando começa, quando termina, e aí você tem dados públicos para provar que demora 1 ano e meio para tomar a decisão, e essa tomada de decisão, muitas vezes, quando a tomada de decisão foi feita, ela já é muito tardia em relação àquilo que você tentava combater. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à tarifa. Eu simplesmente falo, olha, eu adoto a tarifa agora, você vai brigar, vai entrar num painel na OMC, vai demorar não sei quanto tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você já conseguiu o seu objetivo, que era, de certa forma, defender a sua indústria. Então, o aumento de tarifas é uma decisão governamental, né, que o cara pode aplicar da forma que ele achar que é conveniente, porque é uma decisão unilateral e não precisa, de certa forma,
você vai levar o caso no OMC e falar que isso está contra as leis internacionais, até isso resolver já acabou o mandato, né? Então nós estamos falando do comércio internacional, que é a temporalidade. A medida de defesa comercial demora para ser implementada. O questionamento de uma medida de um aumento tarifário vai demorar também para ser questionado e eventualmente ser revertido. No que se refere à questão do Trump, uma coisa é eu chegar para você e falar, olha, os Estados Unidos, a nossa imposto de importação de aço dos Estados Unidos é 12 e a deles é 2. Beleza. Essa comparação ela não é justa, porque eu não tenho praticamente nenhum processo de antidumping, direito compensatório contra os Estados Unidos, ele tem alguns contra o Brasil. Então, assim, você simplesmente não pode olhar a tarifas, pelo menos nas duas grandes indústrias que fazem uso muito recorrente delas, que é a indústria química e a indústria siderúrgica. São processos baseados em grande intensidade de capital e são contínuos, indústria contínua. Então, e de certa forma é mais fácil você conseguir provar. Você fala, olha, esse aço aqui é uma bobina laminada quente. Tem a composição química dela estabelecida. Consigo falar, esse cara aqui está fazendo. Aí entra outras discussões, e elas são intermináveis, porque você fala, nossa, eu estabeleço uma medida de defesa comercial do Brasil contra a bobina laminada quente da China. Aí ele fala, não, mas se eu adicionar boro, ela não é mais uma bobina laminada quente, é uma bobina laminada quente ao boro. É importante, então, começar a exportar a bobina laminada quente ao boro para não pagar o direito antidumping que incidia sobre a bobina laminada quente. E isso é chamado de circunvention, elisão, né? E aí você entra com um processo para provar que que o cara usou 0,00 alguma coisa do boro era simplesmente um mecanismo para você não contornar uma coisa. Não, mas tá bom, mas será que esse aço que está vindo da Malásia, do Vietnã, não é um aço que era chinês e que foi para a Malásia do Vietnã e está sendo exportado como se fosse malaio ou vietnamita, quando na verdade é chinês? Então, é um Tom e Jerry, certo? Você está correndo aqui atrás, o bolo é pequeno, e é muito dinheiro envolvido. E é muito dinheiro envolvido pelo motivo que eu comecei a falar lá atrás. Primeira coisa, é intensivo em capital. Então, nesse mercado não existe amadores. Todos os amadores já faliram. Então, efetivamente, nós não entramos em outro assunto, mas hoje a discussão, antes do Trump ingressar novamente, grande discussão que tinha indústria siderúrgica é como vai descarbonizar ou desfosfolizar. Certo? Nós não entramos nessa discussão. E aí você fala, olha, a indústria siderúrgica é tão importante quanto era há 100 anos atrás? Provavelmente não. Mas eu olho para a Europa, está dando dinheiro absurdo para subsídios para descarbonizar. Faliu uma empresa na Austrália semana passada, o governo resolveu dar alguns milhões de dólares para salvar a empresa. Então, eu olho aqui o espectro mundial nossa, a despeito de não ser tão proeminente quanto no passado, o fato é de que governos continuam concedendo um papel relevante à indústria, que está com um desafio gigantesco, que é conseguir desfosfolizar ao longo nos próximos 30 anos, substituindo uma base tecnológica que está instalada, e os equipamentos são muito caros, como eu já acabei de falar, e a vida útil deles é longa. Então, eu vou chegar aqui para citar o caso da Uzi Minas, acabou de reformar o alto-forno, gastou 2,8 bilhões de reais para fazer um alto-forno. Eu vou chegar para os Minas e falar, agora você vai ter que fechar o seu alto-forno, porque no esforço de descarbonização você vai fechar o alto-forno. Acabei de fazer um negócio, esse negócio dura 25 anos, de forma ininterrupta. O investimento foi contemplado com a expectativa dele virar pelo menos 20 anos e sendo reformado desde então, a partir de então. Então, resumidamente, esse estava brincando que era o Tom e Jerry aqui, na verdade, o bolo é pequeno. O bolo é pequeno, e isso se traduz em excesso de capacidade instalada.
E aí você fala, nossa, então os países que têm custos mais elevados deveriam fechar a sua usina. Não é o que acontece. Os governos dão subsídios para essas usinas continuarem funcionando. Então, eu pego uma usina na Austrália, que é o exemplo da semana passada. Então, uma usina pequena, de 1,2 milhões de toneladas, usando uma rota integrada da COC. Tinha que ser uma escala mínima de uma usina dessa, teria que ser 3 milhões. Ela é 1,2, é uma usina antiga, não é uma usina nova. O custo tende a ser mais elevado, só que ela está instalada numa cidade que só tem 22 mil habitantes e que toda a cidade vive em torno dela. Então, efetivamente, significar fechar a usina significa matar a cidade. E é isso que, de certa forma, faz com que você tenha tantas medidas de defesa comercial também. Porque o fechamento ou a desativação parcial desses empreendimentos tende a gerar um efeito social e econômico devastador. A literatura fortemente documenta de que você fecha um empreendimento dessa natureza, homicídio aumenta, suicídio aumenta, tudo pior, porque você nunca vai achar alguém que gerará em pouco tempo volume de empregos nessa quantidade e pagando o que esses caras pagam. E pagam por uma razão muito específica. Os operários estão operando máquinas que custam bilhões de dólares. Então você não vai colocar um cara desqualificado para operar um outro forno. Seria uma insanidade completa. Então equipamentos são caros, você põe gente que relativamente não é à toa que esse é o tipo da indústria que o salário médio é facilmente documentado. O salário médio é relativamente maior que a média da indústria de transformação e, consequentemente, maior do que a economia como um todo. Nossa, eu achei sensacional esse negócio de Tom e Jerry, porque aqui é uma fala típica do Trump, só parafraseando o que está no site da Casa Branca, que fala que nações estão enchendo o mercado dos Estados Unidos com aço e alumínio barato, muitas vezes subsidiados pelo seu governo. Aí, poxa, essa é a famosa cutucada do Trump. Aí você pensa, ele deve estar falando da China. Aí no próximo parágrafo ele fala que justamente tem muita capacidade produtiva excessiva e cita, particularmente da China. A cutucada ali sensacional. E agora, só falando um pouco assim para o futuro, né? Como que a China vai reagir a esse possível encerramento do Tom e Jerry? Bom, na verdade, a China ela faz o papel de pressão adicional sobre todos os outros mercados. Então você tem quando eu olho, a China responde por 54% da produção mundial de aço. Quando eu olho os retornos econômicos, financeiros, né, das siderúrgicas chinesas, elas são historicamente menores e bem menores do que a das siderúrgicas não chinesas. Tem termos de lucratividade em torno de 5 pontos percentuais abaixo. Então os retornos são muito baixos e isso faz com que, em termos de margem, de lucro, né, elas vêm operando com prejuízos documentados, pelo menos desde meados de 2022. Estamos 2 anos e meio de prejuízos acumulados na siderurgia chinesa. Então a questão, como sobrevive? Né? Sobrevive porque não é uma economia de mercado. Sobrevive porque eu tenho 40% da siderúrgica chinesa de propriedades, pelo menos 40% diretamente é de propriedade estatal, tem acesso privilegiado a uma série de subsídios. Os subsídios são bem maiores do que o resto do mundo, para todos os propósitos. O que chega a ser surpreendente, né, é de que o chinês não está nem um pouco preocupado com isso, porque quando você olha os relatórios anuais de divulgação anual, relatório anual da administração das siderúrgicas chinesas, eles documentam quanto que é o tamanho de subsídios.
Então não é ninguém que está tentando inventar a roda, estimar, falar que é. Simplesmente você olha o relatório e aqui está documentado que tem tanto de subsídios. E os subsídios são concedidos para os mais diferentes propósitos. Então, o que seria de se esperar? Seria de esperar, numa economia de mercado, que o mais lucrativo é o que crescesse a produção. Na China, ao contrário, a China cresce nos últimos 10 anos, eram uns 40%, 44%, hoje é 54%. Então, quem cresce é o menos centavo. Alguma coisa é muito errada, tá para isso. Era de se esperar que quem fosse ruim, em termos de rentabilidade, sair do mercado. Não é o que acontece na China. Então, assim, todas as evidências são de que é impossível você competir em pé de igualdade com o chinês, porque eles não têm, vamos supor, o compromisso que tem outras empresas com seus acionistas. Tem uma particularidade na China, que é da siderurgia chinesa, é que você tem uma holding, que seria seria a cabeça do grupo empresarial, e tem empresas embaixo. E essas empresas embaixo, geralmente a melhor empresa, ela é listada em bolsa. Mas a holding não é. Então, de certa forma, essa holding carrega ativos de boa e má qualidade, enquanto aquela que é listada só carrega ativos de boa qualidade. Quando você olha o desempenho econômico-financeiro da China, que já é significativamente inferior às não chinesas, você está, na verdade, superestimando o quão bom elas possam ser, porque você está olhando só aquelas que eles decidiram que pode estar no relatório. E teve um processo de fusões e aquisições na China, se é que pode ser chamado assim, pelo menos a siderurgia, que eu cedia uma siderúrgica estatal provincial, ela era cedida a uma siderúrgica estatal federal sem custo. Portanto, eu simplesmente tornava uma empresa maior, tendo mais poder de mercado, sem ter que desembolsar nada pela aquisição, entre aspas, da planta. Então, olhando na indústria do aço, não é os Estados Unidos que olha a China. Todo mundo olha a China. Porque a capacidade que você tem você imagina, né? Pega 100 milhões de toneladas por ano, os Estados Unidos produzem 80, então a China exporta mais que os Estados Unidos produz internamente. Então o que a China exporta só não é maior que o segundo maior produtor de aço, que é a Índia. Quer dizer, o que ele exporta, ninguém dá conta. E aí, quando usualmente ele está sujeito a uma tarifa ou um antidumping, ele abaixa o preço para continuar exportando, porque ele não tem um compromisso em ter uma rentabilidade adequada. Então, moral da história. Né? A história é, se o Trump, né, apesar do discurso que o Trump faz, quer dizer, desde o Trump 1, o mercado americano está praticamente imune ao dragão chinês. O dragão chinês está em outros lugares, né? E um dos lugares prioritários do dragão chinês tem sido a América Latina. Mais de 80% das importações de aço no Brasil são provenientes da China. Que aula! Que aula! Que aula! Cara, a gente bateu quantos minutos aí, Gabs? Nós temos 50 minutos de gravação, Nossa. que na edição deve dar uns 40 minutos, 45. Então acho que é justo a gente ir encaminhando para um final, professor. E eu acho que depois dessa aula fica difícil escolher perguntas muito mais concisas para fazer para o senhor. Eu acho que a gente já tem muito insumo para pensar, para estimular o pensamento dos nossos ouvintes e de nós mesmos do PET aqui. Então, nesse sentido, eu queria abrir para o senhor esse espaço para quaisquer falas que o senhor queira ter, quaisquer comunicados ou recados para os ouvintes, para a graduação no geral. Eu acho que a questão é... Quando você sempre tem uma fala muito corriqueira que é, para problemas muito complexos, muita gente pensa em respostas muito fáceis. Né? E aí o desconhecimento
empírico da situação geralmente leva as pessoas a cometer erros de avaliação muito graves. As medidas do Trump, eu li muita coisa nos jornais, coisas que não fazem o menor sentido. Provavelmente de pessoas que nunca entraram numa usina siderúrgica, que não sabem diferenciar produtos siderúrgicos, que não entendem de processos, que não entendem com funcionamento, que não conhecem as empresas. Quando eu falei que você tinha aí, algumas se beneficiariam, outras não, esse é um jogo empresarial, né? Não é um jogo setorial. Algumas usinas serão beneficiadas, outras serão prejudicadas. E eu acho que para dar conta de tratar com os problemas, quaisquer que sejam eles, é necessário um conhecimento profundo, né? E usualmente, pela pressa, ou pelo, sei lá, qualquer outro fator, as pessoas geralmente procuram respostas muito simplórias. E essas respostas são coisas do tipo que podem revelar, né, desconhecimento de causa. Então, acho que qualquer que seja a natureza, a área que o aluno aqui da economia deseja se aventurar, se especializar, né, ele deve tentar entender com alguma profundidade. Né? Eu acho que das coisas boas do curso de Economia da Universidade Federal de Uberlândia é conceder um tratamento analítico, ou fomentar um conhecimento analítico por parte dos alunos, e eu acho que isso tem que ser explorado. Eu acho que as pessoas devem simplesmente, ou basicamente, tentar ter um conhecimento bem profundo para poder falar com tranquilidade. É simples assim. Este foi o primeiro episódio de 2025 do Expost Podcast e tivemos o privilégio de contar com a presença ilustre do professor Germano. Hoje conversamos sobre a imposição das tarifas estadunidenses com ênfase no aço e na empresa siderúrgica do governo Trump e os seus respectivos impactos no âmbito geral. E eu não sei para vocês, ouvintes, mas para mim foi uma aula absurda. Se tem Germano, tem aula, convenhamos. Convenhamos. E se tem Expost Podcast... Tem conhecimento. Você, nosso querido ouvinte, fique atento aí às próximas edições. Siga a gente aqui no Spotify, não custa nada, Gabs. Não custa nada. É só clicar ali, pô. E acompanha também o Pet Economia nas redes sociais, pelo Instagram. A gente sempre traz conteúdo interessante, complementar até ao nosso Expost Podcast. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Beijo!